Esse podcast é uma iniciativa da Anestesia de Valor, uma comunidade com o intuito de aproximar a classe médica da anestesia preditiva, tecnológica e segura. Os episódios, conduzidos pelo host Dr. Jorge Preto, contam com a participação de profissionais influentes para a inovação da saúde. Ouça novas perspectivas e crie a sua concepção de valor. Fique agora com um novo episódio do podcast Anestesia de Valor. Olá, ouvintes do podcast Anestesia de Valor. Bem-vindos à quinta temporada. Eu sou o Jorge Preto, sou o CMO da Anestec e host da nossa comunidade de médicos anestesistas. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Camila Covello. Ela tem um grande currículo, eu vou pegar algumas partes, tá? Empresária executiva, 20 anos já de carreira, graduação em comunicação e marketing, com MBA executivo de gestão de saúde, responsável pela implementação da metodologia da acreditação canadense Kemento no Brasil, e ela é Chief Growth Officer da QGA, Quality Global Alliance, aliança global para desenvolvimento e implementação de padrões mundiais de excelência em saúde com foco no paciente, a Health Standard Organization. Além disso, ainda membro do conselho da World Council for Quality e membro da Advisory Committee do programa da Kemento International Accreditation Canada e membro do Comitê de Inovação de Saúde da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Esse é só um pedacinho do currículo. Camila, muito obrigado, bem-vindo à nossa comunidade, ao nosso podcast. Se apresenta do jeito que você gosta de se apresentar. E se você quiser começar já falando assim desse contexto internacional, como você tem essa experiência, não só com o Canadá, mas com outros países do mundo, dessa aliança global, se puder contextualizar para os nossos colegas sobre isso, vai ser ótimo. Muito obrigado, seja bem-vinda. Legal, muito obrigada, Jorge. Agradeço aí a todos que estão nos ouvindo também. É um prazer estar aqui com vocês, né? Falar um pouco de acreditação, de anestesiologia. Nossa, imagina, é um prazer mesmo. Bom, na verdade, você me apresentou super bem, obrigada. Eu estou aí nesse mercado há 20 anos. Meu background é gestão de saúde, né? Comunicação e marketing, como você bem disse. E eu tenho um prazer assim enorme em ter isso na família desde pequena. Então eu fui inserida desde pequena nesse mercado de precisamos melhorar o setor da saúde e como é que nós fazemos isso sem protocolos de segurança ou sem a gente ter certeza de que estão seguindo esses protocolos, né? Impossível. Então, foi aí que eu me envolvi na acreditação muito pequena, né? Eu estou muito envolvida e sempre estive envolvida com o Canadá, até porque a metodologia principal que a QGA utiliza é o Kemento, que foi criado numa joint venture aí entre a Accreditation Canada, né? Que é a acreditação canadense, a QGA e alguns outros executivos e médicos de outros países, que hoje vocês podem ouvir muito falar em HSO, que é a Health Standards Organization, né? A HSO, então eu queria dar um panoraminha aí para as pessoas que estão escutando a gente, não sei se estão familiares com isso, queria dar um rápido panorama sobre como isso acontece, como isso se deu, tá? Então, o Canadá tem uma metodologia de acreditação feita pela Accreditation Canada, né? Que ela aplica nos seus próprios hospitais. 100% dos hospitais canadenses são acreditados, eles praticamente nascem acreditados. Apesar de cada província do Canadá ter uma maneira de fazer saúde e ter uma lei diferente, eles entendem que todas as províncias e também o geral, né, a parte de regional e a parte do país todo, entende que a acreditação é necessária, é mandatória, tá? O setor de saúde no Canadá é um pouco diferente, é público, mas acaba sendo público-privado, porque eles a contratação deles é privada. Então, é um pouco parecido assim com o nosso... É um pouco da mistura do SUS com o nosso privado mesmo, né?
Então, quando a gente quis procurar alguma metodologia um pouco além do que já era feito aqui no Brasil, a gente preferiu ir atrás e preferiu seguir a metodologia canadense. Então, que é essa que hoje, o Keymentum, que é a metodologia da Accreditation Canada, é ela que a gente segue, tá? Então, é essa metodologia que a gente acredita as instituições e os serviços de anestesiologia brasileiros. Tá? A HSO, ela é uma grande produtora de padrões de qualidade. Tá? Ela é uma spin-off da Accreditation Canada. Então, é nela que a gente cria e atualiza todas as metodologias de acreditação que a gente utiliza no mundo inteiro. Tá? A HSO, a Health Standards Organization, para quem quiser procurar por aí, ela não é só Brasil e Canadá. É Brasil, Canadá, Holanda, Bélgica, Austrália, Emirados Árabes, tá? Catar. Então, a gente uniu diversos países que estavam indo muito bem em acreditação e qualidade em saúde, para que nós fôssemos um grande produtor de padrão e para que, então, a gente pudesse compartilhar para todo mundo o que se tem de melhor na acreditação de saúde mundial. E aqui no Brasil, a gente consegue fazer através aqui da QGA, né? Então, quando os serviços de anestesia vão atrás da acreditação canadense, do Keymentum, da QGA, eles sim podem dizer que eles estão indo atrás, ou vão seguir, ou se são acreditados, seguem, tá? Os melhores padrões de qualidade do mundo. Tá? Que é assim que a gente fez e faz história. E a gente tem muito orgulho de, junto com a gente nessa história, ter hoje no Brasil 77 clientes, serviços de anestesia da QGA, onde 37 são acreditados e 40 são integrantes da metodologia Keymentum, que vão ser acreditados logo, logo. Está crescendo muito, o que a gente fica muito, muito feliz, porque a gente tentou tanto arrumar ou melhorar a cirurgia para que a cirurgia fosse mais segura, e a gente não conseguia entrar tanto na cabeça dos cirurgiões, né? E, nossa, o anestesista tomou isso para eles, assim, a qualidade para eles, para que a anestesia, querendo ou não, trouxesse segurança para a cirurgia. Então, isso é muito legal, isso é muito legal. E assim, está crescendo muito e ainda vai crescer bastante. Acho que eu dei uma pincelada no que é a HSO, no que é o Keymentum, né? Não sei se tem alguma coisa aí que eu deixei de fora. Isso é fundamental, assim, porque nem todo mundo tem essa visão, porque muita gente associa a Keymentum à acreditação canadense, mas não tem essa noção que a HSO, né, você está parte de uma aliança global de melhores práticas, de construção de protocolos. Então, eu entendo assim, que a metodologia, a execução lá na prática, no dia a dia, para ir lá acompanhar essa metodologia Keymentum, mas esses padrões são padrões globais, né, que é feito pela HSO. Então, realmente, isso é algo bem importante de ficar claro aqui para os nossos colegas. A gente já teve outros episódios que a gente falou sobre acreditação e da importância da anestesiologia nisso. E até por coincidência, eu estava conversando com uns amigos, assim, que agora que eu também já tenho uma boa experiência, né, para não dizer que eu estou já muito velho fazendo anestesia, há umas 2, 3 décadas atrás, o que se esperava de uma anestesiologia é que o paciente ele respirasse, acordasse e estivesse vivo. Depois você começou a se preocupar que ele tivesse um bom controle de dor, depois se preocupar que ele não vomitasse, que ele se alimentasse precoce, que ele deambulasse precoce, que ele voltasse às suas atividades laborativas, familiares, sociais, o mais rápido possível, que você conseguisse deshospitalizar esse paciente o mais rápido possível. Tudo isso é relacionado com anestesia. É claro que as técnicas cirúrgicas evoluíram também, mas quem está lá na operação, na esteira produtiva do hospital, que é o centro cirúrgico,
é o maior responsável por dar lucro ou prejuízo de um hospital, é o centro cirúrgico, e é o lugar onde você mais renova os leitos, onde você gira os pacientes é dentro do centro cirúrgico. E quem que está lá o dia inteiro é o anestesista, o cirurgião vai lá, ele opera e ele vai embora. Quem cuida do paciente na recuperação é o anestesista. Então, quem está realmente nessa rotina intensa todos os dias é a anestesiologia. E acredito que a gente está entendendo isso, já entendeu alguns serviços antes do que outros, né? E quando você começa a olhar para esse cenário, naturalmente você vai atrás do quê? De qualidade e de segurança. Porque é um balanço entre as duas coisas. Né? E a gente sabe, a literatura médica mostra que quando você tem muita variabilidade de cuidado, não que o cuidado errado, mas um cuidado com muita variabilidade, os desfechos gerais daquela instituição são piores de uma outra instituição onde você tem uma variabilidade de cuidado menor. A literatura é clara sobre isso. E aí que entram os standards, né? Os protocolos, os padrões para você seguir. Então, esse movimento, ele encaixou muito bem com a metodologia de vocês, e eu acho não, né? A Chemento, ela tem uma visão especial para anestesiologia. Né? Aqui eu trabalho no hospital com Chemento, eu trabalho no hospital ONU, trabalho no hospital Joint Commission. E a gente percebe que a anestesia ela tem um olhar especial na metodologia da Chemento. Inclusive, vocês acreditam no serviço de anestesia de um hospital, não necessariamente o hospital como um todo. Né? Queria que você explicasse um pouco como é que é essa relação assim, da metodologia de vocês com a anestesiologia. Perfeito. A gente certifica os serviços de anestesiologia, né? Acredito serviços como você falou. E isso, a nossa metodologia é muito diferenciada, porque a gente pode fazer com que ela funcione de acordo com cada serviço de anestesiologia, né? Então, vamos pensar no global. A gente vai lá, faz o manual de anestesiologia, passa pelos países da HSO, como eu comentei no início, vai para consulta pública de todos os lugares. Se todos estiverem de acordo, né? Lógico, altera uma coisa, altera outra, tal, até ter a versão final, tá? Cada um pode utilizar da maneira que for melhor para o seu mercado, para o seu país, para a anestesia do Brasil também, né? Então, por exemplo, a gente não tem padrões engessados, e a HSO ajuda muito nisso, porque o tempo todo a gente está se conversando para saber o que está acontecendo no mundo inteiro, para que aquele padrão não seja tão engessado que atrapalhe o serviço, né? Então, eles ajudam muito, a gente se ajuda muito, graças a Deus a gente tem essa aliança aí que ajuda bastante. E aí, acho que isso é uma das maiores diferenças do Chemento, e eu acho que também por isso que a anestesia entendeu tão bem e aceitou, incorporou tão bem a metodologia Chemento, né? Porque eles entenderam, vocês, anestesiologistas, entenderam que a acreditação é uma ferramenta de gestão. E foi o que você falou, né? As coisas estão mudando, elas estão evoluindo, a gente foi entendendo que não é só para o paciente estar vivo, é para o paciente não ter dor, enfim, né? Manejo da dor e tudo mais. Eu acho que com essa evolução de vocês, rápida, vocês evoluíram também na gestão e começaram a entender a acreditação como uma ferramenta dela e não como meta. Exatamente. Porque isso é muito importante. Né? Vocês, a gente tem aí, vocês sabem o quanto que medir é importante. Eu mesma já falei, eu fico impressionada com a estrutura, vamos chamar assim, a estrutura dos serviços de anestesiologia no Brasil, de verdade. Porque às vezes eu converso com alguns clientes que eu não acredito. Eles têm departamento de marketing, departamento de risco, departamento de não sei o quê. Eu falo, gente, às vezes eu não vejo isso em clínicas enormes.
sabe? Então, vocês estão muito bem estruturados. Eu acho que vocês levaram a sério tudo isso. E, realmente, a nossa acreditação, eu não entendo como meta. Eu entendo como ferramenta de gestão. E eu acho que a gente conseguiu se conversar nisso, né? Porque vocês, os anestesistas, são agentes da mudança da cultura de segurança, como você falou, né? Então, a assistência cirúrgica depende muito da análise de risco do paciente. E outra coisa, eu acho que vocês começaram a enxergar o paciente. Porque, às vezes, a gente entra numa acreditação e a gente enxerga tanto os checklists, entre aspas, né? Ou os protocolos, que a gente não enxerga o final deles, a gente não enxerga o que está entremeado neles, que é a segurança, que é o paciente, né? Que é tudo isso. E vocês são o elo entre as equipes multidisciplinares. Se vocês estão enxergando isso, é mais fácil com que elas enxerguem. E vocês conseguem trabalhar em outras instituições acreditadas por outras metodologias, como você mesmo disse. Às vezes entra aqui o pessoal, né? E as instituições e fala, mas poxa, eu sou acreditada a outra metodologia. No meu hospital que eu trabalho é acreditado outra metodologia internacional. O que eu faço? Não tem problema nenhum. Você vai trabalhar a metodologia que melhor funcione para você. E você vai ajudar, inclusive, o hospital na outra metodologia. Né? Então, assim, isso não tem problema. É para a gente acabar mesmo com a burocratização. Então, acho que o Quimentum é muito especial e específico nisso, tanto que nós somos a única instituição que tem a parceria oficial com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, né, a SBA, desde 2021, 2022. Então, a gente tem orgulho disso aí, em ser reconhecido também assim, né? Porque se a gente não se conversa, a gente não consegue colocar uma metodologia e segui-la. Não adianta a gente pensar na meta. Então, eu acho que essa evolução de vocês, como você disse, eu comecei a entender o paciente, eu que dou alta para o paciente, acho que isso ajudou, porque a nossa metodologia é muito focada no paciente. Não sei se eu consegui falar aí, responder o que você queria. Não, é que a gente fala muito disso aqui na Nestec, fala muito no podcast, né? Tanto que chama anestesia de valor, porque esse é o tipo de coisa que vai alavancar o valor do teu serviço, da tua instituição. É importante alguém de fora, né? Um não anestesista falando isso, né? Para não parecer que a gente está só engraçado, né? Chega a ser até engraçado. Pois é. E assim, não tem como. Eu sou um defensor do protocolo, né? A maioria dos anestesistas, quando você escolhe fazer anestesia, normalmente você é uma pessoa que tem uma tendência a analisar riscos, a ser bem analítico, a ser metódico e a seguir as coisas. A gente tem uma tendência a fazer isso. E eu acho que é importante, sim, trazer essa questão do protocolo internacional discutido, porque, gente, você vai trazer algo que é um protocolo que é baseado na melhor literatura, nas melhores práticas, e que você tem certeza que aquilo melhora o desfecho. Perfeito. Esse que é o ponto. Não é um protocolo para dizer o que eu tenho que fazer, é para engessar, é porque precisa mesmo. Gente, se passou por uma metodologia que 8 países diferentes avaliam, discutem, e todo mundo chega à conclusão que aquilo faz diferença, e aí você vai olhar a literatura é clara que isso melhora desfecho, não faz sentido você não implementar. Tanto que a gente tinha um cliente nosso até que era, bem se falar, uma equipe super organizada, eles já usavam o AXREG, eles já tinham uma cultura de acompanhar indicador, dar feedback para a equipe, de gerenciar tanto parte operacional quanto a parte gerencial, e em 6 meses eles conseguiram acreditação. Porque você tinha eles tinham um nível já de maturidade, eles já trabalhavam mais da metade dos indicadores. Por quê? Porque a literatura já diz que esses são os pontos que a gente tem que olhar. Gente, nós estamos em 2024. Você tem que dizer que você precisa controlar a dor no pós-operatório, controlar náusea e vômito, controlar a glicemia do paciente, fazer o antibiótico na hora certa, não deixar ele hipotérmico, a gente não devia nem estar discutindo isso, sinceramente.
É mais ou menos o que eu sinto quando as pessoas começam a falar, mas como assim eu vou ter que seguir um protocolo? Como assim? Você deveria, você já Como assim deveria. você não faz isso, Você né? não faz isso, exatamente, Nós exatamente. só vamos Eu entendo. medir isso para fazer um refinamento, não é? Porque nós estamos te obrigando. Exato. Isso já é obrigação há muito tempo, a literatura já é muito clara há muito tempo. Então, eu acho que é interessante trazer essa visão da metodologia, que são coisas que são com uma evidência alta, que realmente trazem impacto, que mudam o desfecho. E o que eu acho interessante, você falou que é uma ferramenta de gestão, né? Porque não é só o assistencial. O assistencial ele tem que vir associado do operacional. Então, você tem que conseguir fazer o sistema funcionar, girar o centro cirúrgico com padrões de qualidade. E aí a gente fala muito assim, cara, se tem barreiras de segurança, é porque não é para você ultrapassar essas barreiras. Por isso que se chama uma barreira. Não é uma passagem de segurança, é uma barreira de segurança. Né? E a metodologia de vocês, normalmente as metodologias de acreditação, elas são muito enfáticas em que você respeite as barreiras de segurança. Que isso também é consagrado, você fazer um checklist de cirurgia segura antes da cirurgia. Gente, faz mais de 10 anos já que se comprovou que isso dá resultado, e às vezes eu entro no hospital e não fazem isso. Não, é surreal, eu também. Você viu esses dias uma notícia... 20 segundos e uma folha de papel para mudar desfecho e as pessoas não fazem. Pois é. Aí você fica dizendo assim, porque eles vão me obrigar a fazer alguma coisa assim, porque se não está fazendo o negócio, já devia estar fazendo há 10 anos, né? Exatamente. Então, às vezes a gente sente isso, mas, de novo, eu queria muito colocar aqui o quanto vocês, anestesiologistas, eu vejo que vocês estão na frente, assim, sabe? Porque a gente pode acreditar e acredita, né, outros serviços e assim, vocês nos procuram, tipo, eu quero, eu preciso estar nisso. Como que eu não pensei que eu precisava tanto, e agora eu tô vendo acontecer assim, assado, ou em outro setor, ou em outra anestesiologia, né? E ver a diferença, assim. Eu fui entregar um certificado de acreditação para um serviço de anestesiologia em Brasília, e o o diretor clínico do hospital estava na entrega da certificação, né? E ele falou o quanto aquela anestesiologia começou a entregar muito mais valor para a instituição dele depois dela entrar no processo. Então, é nítido, os resultados são nítidos depois, mas o pessoal fica um pouco preocupado ou eles ficam mais preocupados se eles vão conseguir medir isso depois. E aí a gente até tem uma novidade depois, né? A gente vai, para o pessoal ficar ligado aí junto com a Anestec, na QGA, porque a gente vai soltar uma coisa bem legal aí para poder falar de medir indicadores e tal. Mas eu acho legal falar, assim, algumas melhorias que a acreditação ajuda, algumas melhorias no desfecho, vai. Então, claro, além do envolvimento do paciente no cuidado, né? Você acabou de falar, puxa, mas como assim não faz um checklist cirúrgico? Né? Pelo amor de Deus. Cumprir os padrões, você também já comentou. A redução dos eventos adversos. Vocês sabem, vocês veem os indicadores, né? Você sabe como reduz evento adverso. Eu estava no MBA, quando eu fiz meu MBA de gestão de saúde, que você estava lendo aí no início, fiz e eu era uma das poucas que era administradora, né? Ou, enfim, do mercado, a maioria era médico. Eu lembro que eu levantei a mão e falei assim, todo erro é evitável. Não sei o que a gente estava discutindo. Eu era super novinha, mais novinha. E o médico levantou, ele era ortopedista. Outro médico levantou e falou assim: você não é médica. Você não sabe o que você está falando. E ele foi tão ríspido que ele veio conversar comigo no final da aula. Falou assim: me desculpe, mas eu fiquei muito nervoso, porque eu sou ortopedista, e não sei o quê. Bom, eu falei, não, tá tudo bem. É porque assim, ó, eu faço uma metodologia, existe uma coisa chamada acreditação. Naquela época, faz um tempo, ele nem era tão conhecido assim, aqui no Brasil. E aí, ele, hoje, só para falar, hoje, depois daquele MBA, ele resolveu ir para um MBA executivo de gestão, não gestão de saúde. Depois ele fez um mestrado
E hoje ele é um diretor, aí, um VP de uma operadora de saúde enorme. E ele fala, eu nunca, Camila, me veria achando que todo erro é evitável. E eu devo isso a você, aquela briga, entre aspas, que a gente teve na sala de aula. Porque, assim, tem que renovar, né? Então, a redução de eventos adversos é grande. O que mais que a gente pode falar? Da implantação de protocolos e práticas direcionadas pela sociedade, né? Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Gerenciamento de riscos do business, do negócio. E a padronização de processos sem burocratização. Se eu for burocratizar a instituição, eu não vou conseguir melhorá-la. Então, isso, os anestesiologistas e todos que nos ouvem podem ficar tranquilos. Não serve para isso a acreditação, tá? Vocês fortalecem também, acabam fortalecendo as relações com os parceiros, né? Dei um exemplo agora da instituição de saúde. E o incentivo à inovação e pesquisa, que vocês gostam bastante também, né? Então, acho que a gente tem que ficar sempre pensando no que a gente pode ainda melhorar. Tá? Perfeito. Eu concordo, assim, erro é evitável. Complicação você consegue reduzir Exato. complicações a um nível de literatura mundial. A gente sabe que complicações acontecem. Claro. Né? Só que aí entra um detalhe, assim, você ter 20% de complicação e a literatura fala que é 3%, aí tem alguma coisa muito errada. E aí a gente entra na importância de você medir os desfechos para você saber se isso é adequado ou não. Nesse sentido, a gente percebeu, assim, nitidamente nos últimos 2 anos, a gente desenvolveu um novo Analytics da Nestec. No final de 2022, a gente já estava com o novo Analytics, e aí trouxe umas ferramentas de análise mais complexa, agora em 2023. E vários clientes vieram nos procurar, porque eles queriam fazer a transformação digital, começar a acompanhar os indicadores de uma maneira mais fácil, né, com a automação do nosso Analytics, para, num segundo momento, eles chamarem a acreditação quando eles já tivessem capacidade de acompanhar os indicadores, de ver os dados, de já ter essa cultura, já ir dando os feedbacks para a equipe do que tem que ajustar ou não, porque é o que a gente falou antes, cara, não é nenhum mistério quais são os protocolos que vocês vão trazer. E a maioria, vários deles, pelo menos, a gente consegue avaliar no nosso Analytics com automação. Então, vários clientes vieram, a gente quer fazer a transformação digital, começar a usar o Analytics, ter essa maturidade de olhar para o indicador, dar o feedback para a equipe, fazer as medidas corretivas. A hora que esse ciclo, que é um ciclo virtuoso, né? Você medir, olhar o dado, ver se está bom, se está ruim, se você melhorou, se você piorou e onde que você pode melhorar. A hora que essa cultura está estabelecida, você chama a acreditação, você já está com mais da metade do caminho andado. E realmente um dos nossos clientes fez o processo e também, acho que uns 7, 8 meses, ele conseguiu a acreditação, porque já tinha instituído todo esse cenário, essa cultura. E tem uma frase clássica, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã, e eu gosto de adaptar ela para o hospital, que a cultura come o protocolo assistencial no café da manhã. Então, a cultura ela é extremamente importante para você instituir uma metodologia. Se o pessoal não está realmente unido por esse objetivo, porque saber que vai ter que colocar o standard, colocar o padrão, colocar o protocolo, medir. Se você mede, obviamente você vai receber feedback, tá bom, tá ruim. Gente, isso é ótimo. Exato. Quem não gosta de receber feedback? Isso só traz coisas boas. E eu sempre falo também assim, ninguém sai de casa pensando, hoje eu vou para o hospital fazer uma péssima anestesia. A pessoa ela realmente acha que ela está fazendo uma boa anestesia. Se você não mede e diz, olha, o teu resultado está um pouco pior do que a maioria da equipe,
fica a minha opinião, eu dizendo para a pessoa, olha, cara, o que você faz não é legal. Ele, como assim? Sempre fiz assim? Sempre deu certo? Qual é o problema? Aí fica aquela conversa de é a minha opinião versus a tua opinião. Exato. Então, você instituir essa cultura de medir indicadores, acompanhar e dar o feedback para a equipe é o passo inicial para você estabelecer uma cultura que possibilita você ter um processo de acreditação mais liso, mais suave, porque aquela mentalidade, aquela cultura já está estabelecida, que é nada mais nada menos do que você ter uma melhoria contínua. Exato, dentro da assistência. Eu falei ferramenta de gestão, mas é só pensar no, como eu disse, não é para ter acreditação como meta. O Canadá lá, que eu falei que nasce mais ou menos acreditado, né? Gente, é uma coisa que deveria ser óbvio, entendeu? Por quê? Porque deveria você quer melhorar. Óbvio, né? Você quer melhorar. Nossa, eu adorei seu exemplo. Você não sai de casa achando que você vai ser, sabe, fazer uma péssima anestesia ou qualquer outra área aí, tá? A gente sai de casa para melhorar o setor, para melhorar, para arrumar, para dar uma sobrevida talvez maior para o paciente e tudo isso. Então, eu não consigo entender também quem fala, não, eu não quero medir meus indicadores porque eu não quero saber se eu estou melhor ou pior. Isso não faz o menor sentido. Não faz. Você consegue se medir e se entender. Se você não se entende, como é que você vai trabalhar para entender os outros? É mais ou menos a mesma coisa em acreditação e nos serviços com acreditação ou não, né? Agora, você vai atrás. No nosso caso, em anestesiologia, você tem Aquimento, que é a única com a SBA. Mas, assim, precisa ir atrás, precisa começar. A gente ajuda, a gente tem muito a cultura da cocriação. Né? Muito a cultura da cocriação. Então, assim, a gente senta, a gente explica o manual, a gente entende o serviço e a gente vê onde a gente pode ajudar com que o serviço conquiste um melhor número. Uma melhoria, né? Para ser uma melhoria contínua. Não é que a gente ajuda o grupo a ser acreditado. Ele não vai ser acreditado se ele não conseguir medir ou melhorar, né, seu dia a dia. Mas como eu consigo ajudar o grupo a entender que a acreditação é parte da cultura dele? Né? Que medir os resultados, o desfecho, tem que ser parte da cultura dele. E a gente ajuda. Então, acho que isso é uma diferença também, assim, super vista pelos setores aí na metodologia Aquimento. Legal. Uma coisa, me chamou a atenção, eu não sabia que no Canadá já praticamente nascia acreditado. Mas vamos dizer, o resumo do que é um compliance, né, como que funciona essa forma de essas avaliações, quem mede o resultado não é quem confirma aquele cálculo. Tem que ter uma empresa externa, porque senão você tem um conflito de interesse gigantesco. Exato. E se você for olhar todas as empresas que têm governança corporativa, pensa numa empresa grande, numa empresa que está... de qualquer que seja o setor. Você tem pessoas, as auditorias, você tem as governanças. Na verdade, a acreditação ela faz esse papel na parte assistencial, é uma governança assistencial, é uma empresa, uma entidade terceira que vai certificar que você está dentro dos padrões, fazendo as coisas corretas, como deveria ser. Porque senão fica você dizendo que você está fazendo... Que você é bom. Que você é bom. Né, que Exatamente. Se você pensar nos outros setores... todos têm alguma forma de auditoria, de contabilidade, é tudo externo, não adianta só você dizer, não, eu vejo meus indicadores, está tudo bom. Eu falei, tá, você vê o seu próprio indicador, que você mede, que você constrói, e você com base diz que tá no bom, que você quer também, né? Que você quer, e todo mundo tem que acreditar e aceitar isso, né? A gente brinca, né? Já falei isso várias vezes aqui. Cara, você acha que o teu serviço é bom mesmo? Então prova.
É. né? Então, prova, Não, mostra o exatamente. resultado, audita o resultado, e aí... Vem uma empresa de terceira parte, exatamente. E aí Tá. a gente vai dizer como é que está isso de acordo com aqueles processos, protocolos, e você pode hoje, inclusive na Quimentum, se conversar com outros serviços no mundo. Pois é, essa era a minha próxima pergunta. Como que você vê assim, o Brasil nesse cenário mundial? E se vocês conseguem fazer alguma forma de comparação desses indicadores, alguns pelo menos, que são os standards são para todos esses países, os padrões são semelhantes, né? Isso. Você consegue dar esse panorama mais global assim para a gente? O que acontece hoje, tá, na HSO? O que a gente faz? Quando a gente tem um pedido de algum serviço acreditado para ter contato com alguém, vamos supor, na Suíça, tá? Mais ou menos parecido com a instituição dessa pessoa ou o serviço dessa pessoa. A gente entra em contato com nossos parceiros nesse local, passa mais ou menos o perfil da instituição. E aí as instituições se falam, tá? A gente não tem ainda uma maneira de medir, de comparação de indicadores tipo, rápidos, tá? Vamos supor que você entre aí na internet, logue, faça alguma coisa assim, ou no meu site, ou em algum lugar, e aí você vai lá e compara como é que você tá de acordo com as instituições na Holanda, parecida com a sua. Porque as instituições, elas crescem, elas mudam muito rapidamente. Elas crescem, diminuem, mudam, muda perfil, né? Muda setor, muda não sei o quê, no mundo inteiro, muito rapidamente. E aí as pessoas ainda não... A gente está pensando ainda como é que a gente vai conseguir juntar todos esses indicadores de uma forma fácil, com que todos possam consultar no mundo todo de uma maneira rápida. Então, o que nós fazemos hoje dá para você fazer o benchmarking, é só fazer a solicitação para a gente faz e coloca vocês, vai procurar qual é a instituição com perfil parecido, e aí a gente coloca vocês com essa instituição, tá? Então, dá para fazer dessa maneira hoje em dia. Alguns países, eles são obrigados a dar os números, aí os números estão, os indicadores estão no site, alguns não, então é tudo ainda, é tudo muito diferente, né? Então, aí por isso que a gente ainda não conseguiu. Mas tem um trabalho aí sendo feito a várias mãos no mundo todo para que a gente consiga entregar esses números de uma forma mais facilitada para todas as instituições de saúde, porque não pacientes do mundo todo. Né? O Quimentum hoje está em mais de 45 mil pontos de saúde no mundo. Então, assim, é bastante coisa. Então, a gente já está sendo trabalhado isso daí. Tá? Mas se for de alguém que está ouvindo aqui precisar de para precisar conversar ou benchmarking em outras instituições ao redor do mundo, é só entrar em contato conosco e fazer o pedido. Legal. É um desafio a gente conseguir equalizar instituições, né, numa realidade diferente. A gente, no ano passado, aqui no nosso time de ciência de dados, a gente fez um trabalho bem grande sobre... E eu passei meses pesquisando benchmarking entre instituições. E não existe uma metodologia definida sobre como você classifica uma instituição, como que você diferencia uma instituição da outra. E a gente que está no dia a dia, você sabe, se o hospital tem PS com porta aberta, uma situação. Se o hospital faz grande porte, é outra situação. Então, você vai comparar um hospital oftalmológico, que é só hospital dia, por mais que ele faça um monte de cirurgia, com um hospital que faz cirurgia cardíaca, ou que faz cirurgia oncológica, você não consegue comparar. A gente desenvolveu uma metodologia baseada em ciência de dados, onde a gente olha para o tipo de atendimento, né? Então, se é urgência, eletiva, ambulatorial, hospitalar, emergências, o volume de procedimentos e o porte. Para daí a gente conseguir clusterizar e agrupar instituições semelhantes e afastar as
as que são de uma realidade muito diferente. Uhum. Mas, assim, eu pesquisei em vários países do mundo, literatura internacional, não existe um padrão. Então, realmente é um desafio É um desafio. bem grande a gente fazer essa união, mas é o caminho natural, eu diria que é o topo da montanha lá de gestão de indicadores, é você conseguir comparar os seus indicadores com outras instituições, né? Em falar em comparação de instituições, hoje a gente tem algumas revistas aí mundiais, né, que colocam lá, primeiro do mundo, segundo do mundo, terceiro do mundo. Aí você vai olhar a metodologia que os caras usaram, aí você fala, meu, o que é isso? Tem nada a ver. Desde quando eu consigo comparar exatamente o que você falou, um pronto-socorro de porta aberta com um hospital lá na Alemanha. É muito difícil, ainda é muito incipiente isso, né? Então, eu fui... O ano passado saiu alguma dessas. Tem várias classificações, porque o hospital está entre os 5 melhores do Brasil. Exato, Aí, exato. cara, eu tinha passado 3 meses estudando benchmark em comparação, e eu só não tenho uma minha curiosidade científica, eu fui lá olhar. Metade da nota era a nota que eles tinham no Google Maps. É lá, Aquela entendeu? 1 a 5 estrelas, metade da nota do hospital era baseada naquilo lá. Eu falei, gente, que metodologia é essa? A metodologia é muito ruim ainda para essas empresas que a gente sabe que funcionam. Assim, é um mercado. Elas premiam e elas fazem outras coisas, elas ganham de alguma maneira, né? Não estou falando que, pelo amor de Deus, que os pais pagam a lista, não é isso, mas ela tem que monetizar de alguma maneira. Então, dá para acreditar? Não sei. É difícil, ainda está muito incipiente. Né? Ainda está muito incipiente. Camila, a gente já está chegando, né, no final aqui do nosso episódio. O que vocês veem de futuro, assim, no futuro próximo da QGA, aqui da Kementum Brasil, da relação com a anestesia? Você tem aí o que você enxerga no 2024, 2025, assim, para ser algo mais palpável, um futuro mais próximo? A perspectiva que a gente tem de crescimento, de ingresso de novos serviços de anestesia só no primeiro semestre de 2024 é de 30%. Então vai aumentar, a gente tem aí a perspectiva de aumento de pelo menos 30% de serviços de anestesia só no primeiro semestre de 2024. Então, né, tanto que eu tive que peguei esses números aqui para fazer. Semana passada eu montei um pouco do que eu queria falar aqui. Aí hoje eu cheguei aqui no escritório e eles falaram, arruma seus números que já entraram mais serviços de anestesia. Então, graças a Deus, o pessoal tá entendendo bastante que precisa e vai ajudar, não só eles, como a instituição, né, para a qual elas prestam o serviço, como paciente. A gente tem na HSO e na Accreditation Canada uma cultura, mas que a gente batizou de People Powered Health, né, que é a pessoa no centro do cuidado. Então, a gente, onde tiver pessoas, a gente, Kementum, vai centralizar e vai focar, tá? Então, acho que está cada vez mais isso sendo entendido, né? Que mais? Já falei isso um pouco aqui, mas a gente tem como perspectiva, né, que os gestores hospitalares vão mudar cada vez mais a forma de gerenciar o centro cirúrgico, que é com o apoio do anestesista. Então, acho que também é por isso que vocês estão cada vez mais vendo o valor da acreditação, Kementum, né, o valor percebido, tá? E o investimento na gestão desses grupos, que tem fortalecido o papel da anestesia no mercado, né? Então, a gente tem visto bastante isso, principalmente no manejo da dor crônica, né? Que é uma subespecialidade da anestesia de alto impacto na qualidade de vida dos pacientes. Então, eu acho que tudo isso aí eu vejo aumentando bastante e vejo o anestesista cada vez mais, já que não tem tanto benchmarking assim, querendo se medir e que ele esteja cada vez melhor do que ontem, né? E a gente está aí, a QGA, como uma instituição de terceira parte, para ajudar, para fazer para aplicar a metodologia, para fazer a acreditação, para ajudá-los em tudo isso.
Então, aí a gente, é super fácil, só vocês entrarem em contato mesmo com a QGA, nosso site que é o quimentum.com.br, né? Ou qga.global, dá no mesmo portal. Lá dá para ver todas as instituições que estão no processo ou que estão acreditadas, tá? Tanto quanto o serviço de anestesias como outras instituições. E seguir nossas redes sociais, que todas são qga.global também. Legal. Camila, você quer deixar alguma mensagem final para os nossos ouvintes? Eu queria agradecer primeiro, obrigada aí, né, por ter me ouvido, obrigada por ter aberto aí para discussão, né, como ser acreditado, ou que a gente procure mais isso para que a gente possa cada dia melhorar mais. Eu acho que eu já deixei um pouco do meu recado, que era isso. A gente tem que ser sempre um pouco melhor que ontem, né, e um pouquinho pior que amanhã. Então, a gente tem que pensar como que a gente faz isso. Gostei do seu... Vamos acordar e vamos partir para fazer tudo um pouquinho melhor que ontem, né? E com certeza pode contar aí com a QGA para isso. Eu me coloco à disposição. Então, como mensagem final, eu queria dizer que não vai ter como você melhorar o valor do seu serviço, da sua anestesia, se você não demonstrar seus resultados. E depois que você tiver essa maturidade para avaliar, medir seus resultados, você chama uma terceira parte para dizer, o que eles estão fazendo realmente está correto, os indicadores estão certos, são precisos, está tudo dentro de um padrão internacional de qualidade e de segurança. E é muito, muito mais fácil você fazer isso se você fizer a transformação digital. Senão, inevitavelmente, você vai ter que ter um estagiário para ficar correndo atrás de ficha, de prontuário de papel, fazendo uma planilha no Excel para fazer um gráfico de pizza no fim do mês. Então, isso faz parte, a transformação digital, a gente entrega o Analytics com a maioria dos indicadores, a gente tem um Analytics específico para a metodologia com os indicadores utilizados no manual da Quimentum. A gente tem um dashboard já automatizado para acreditação, que facilita o teu gerenciamento, ele está lá em tempo real, que a gente, olhando para esse cenário de a QGA crescendo, os serviços buscando, a gente entregou um formato de analytics para facilitar essa gestão de indicadores, o que nos levou a essa conversa aqui, né? Exato. E então, é muito legal o que vocês fazem, assim, a gente é fã. Obrigado. Então, obrigado, Camila, obrigado, pessoal que nos escutou até agora, e até o próximo podcast de Anestesia de Valor. Obrigada.